Olá, pessoal, aqui é a professora Miriam Firmiliano com mais uma aula aí. Hoje nós vamos falar do capítulo 2 do livro Infância e Suas Linguagens, das organizadoras Maria Aparecida Gobi e Mônica Apesato Pinazza. Então vamos lá, né? Esse capítulo 2 ele se intitula como Infâncias e Suas Linguagens, né? Formação de professores, imaginação e fantasia. Nesse livro, as autoras elas vão defender a linguagem em múltiplas expressões dentro do campo da educação de crianças pequenas, né? E elas vão argumentar aí que há muito tempo aí foram construídas no campo pedagógico algumas tendências que elas não estão de acordo. Então, a primeira tendência seria é, a questão da mera transmissão de conteúdos, ou seja, de bens culturais. Então, a escola, para essas organizadoras, não é apenas um espaço, ou melhor, não é um espaço de transmissão de conhecimento, e sim de construção, né? A outra que elas colocam como também em desacordo é a questão de valorizar certas formas de exprimir aí o pensamento em detrimento de outras, né? Então, no decorrer desse capítulo, a gente vai falar a respeito de como que essas linguagens aí, elas podem, né, ser trabalhadas e, inclusive, pontuar aí a questão da formação de professores. Bom, para pensar aí na educação integral, então, educação integral, né, as organizadoras, elas trouxeram aí é, vários autores, né, e elas apontam a visão de Froebel, onde pressupõe, né, que a criança, ela é um ser criativo e a educação é defendida pela autoatividade, pautada na questão da espontaneidade. Ainda dentro dessa questão da educação integral, Froebel também nos coloca que ele vai defender que é pela ação que a criança vai expressar suas intenções, né? E essas intenções, elas precisam ser expressas em contato com o mundo externo. Considera que o conhecimento é um processo de conexão. E esse processo de conexão tem que estar ali junto, né? Sentimentos, percepção e pensamento. Neste livro, a gente vai verificar, né, que está sendo pautado que, desde que nasce, as crianças elas já estão inseridas aí em contextos sociais diversos, diferentes, né? E esses contextos, eles vão apresentar o quê? Em termos de comunicação, né? A questão de aromas, né? Sons. Então, deixa eu pegar minha canetinha aqui, né? Então, ó, aromas, sons, cores, formas, texturas, gestos, os choros e variadas manifestações culturais, né? E expressivas que vão anunciar o mundo para essas crianças. A infância, ela deve ser, né, uma construção social e histórica. Então, lembrando, infância, construção social e histórica. E no período de vida da infância, né, tanto os meninos quanto as meninas são considerados sujeitos históricos e de direitos, o que vai constituir formas de estar no mundo manifestadas em quê? Nas práticas diárias aí do cotidianos, por elas vivenciadas. Então, por isso que é importante a gente pensar em que prática, né, na instituição de educação infantil vai trazer essa questão onde a criança ela pode experimentar, vivenciar, né, pensando na questão do quê? De trabalhar as brincadeiras. Então, invenções, fantasias, né? Tudo que vai permitir construir sentidos e culturas das quais fazem parte, ou seja, do entorno aí
das crianças, né? Permitindo-nos afirmar que são ativos. Então, além de ser considerados sujeitos históricos, também devemos pensar em sujeitos ativos, capazes, com diversos saberes, né, que vão se manifestar com riqueza, demonstrando suas capacidades de compreender e expressar o mundo. Então, tudo isso vai acontecer, vai se dar o quê? Pela organização, né, quando a gente fala em instituição escolar, instituição de educação infantil, tudo isso acontece de acordo com atividades pedagógicas intencionais oferecidas aos alunos ou às crianças. Nesse espaço da educação infantil, as crianças elas vão brincar, né, individualmente ou coletivamente. E neste brincar coletivo ou individual, elas vão experimentar, elas vão descobrir a vida, né? E aí as autoras colocam essa vida que pulsa em diferentes ritmos. O que significa esses diferentes ritmos? A gente pode refletir sobre a questão dos tempo e espaço diferente para as crianças aprenderem, né? Elas têm ritmos diferentes, assim como ritmos para expressar as linguagens, né? Então, é através das linguagens que as crianças vão aprender a se relacionar com os outros, ou seja, capacidade de provar a vida de modo intenso, com tudo que envolve, né, confrontos, tristezas, alegrias, amizades, tensões. Então, a criança, ela precisa, né, provar, né, essa intensidade aí de sentimentos, porque faz parte do mundo. Então, as ideias das crianças, quando ouvidas, nos mostram que um mais um pode ser muito mais do que dois, né? Ou seja, quando as crianças elas têm a liberdade de se expressar, né? Elas vão desenvolver algo de espontâneo e que muitas vezes, né, vai ser como essa citação. Um mais um pode ser muito mais do que dois, né? Então, como ensina alguns artistas, ou mesmo que é possível formular conhecimentos e saberes muito além das linguagens verbais ou escritas, né? Então, as linguagens, quando a gente pensa em linguagens, automaticamente a gente pensa na questão da escrita, né? Da alfabetização. Mas e as crianças que ainda não escrevem, ou seja, não falam? De alguma forma, elas também o quê? Se expressam. Então, precisamos considerar que essas crianças, elas são capazes, né? Elas têm desejos, né, de se expressarem usando aí diferentes linguagens. E que linguagens são essas? A questão do desenho, da pintura, da dança, da escultura. E as autoras nos colocam aqui que essas expressões, né, muitas vezes não são compreendidas pelas instituições, né, pré-escolares ou creches, as quais as crianças frequentam. Então, é a mesma coisa de você passar uma atividade sem uma intencionalidade pedagógica. O que que aquilo vai representar para você? Então, é a mesma coisa aqui, essa reflexão sobre a expressão, né, que as crianças vão mostrar, né, através aí dessas diferentes manifestações que são desenvolvidas na educação infantil. Muitas vezes na educação infantil, a gente acaba tendo espaços padronizados, né? O que que seria espaços padronizados? Imagine uma atividade onde o professor já fica esperando que deve acontecer determinada ação-reação, vamos dizer assim. Eu dou uma atividade para o aluno, ele precisa ter aquela reação. E muitas vezes a gente pensa nisso por conta dessa padronização. Então, as autoras, elas vão trazer que nem sempre esse espaço padronizado vai reconhecer aí realmente ou vai possibilitar que as crianças se expressem, ou seja, que elas tenham o direito de se expressar, né? Bom, e essa expressão, nessas várias linguagens que o capítulo vai trazer,
elas podem estar inseridas entre palavras, né, quando já começa a falar, choros, sons, movimentos, os traçados, as pinturas, né? Mas as autoras ressaltam que esta expressão, muitas vezes, nessa maneira das crianças se expressar, muitas vezes está o quê? Enfraquecida no cotidiano infantil. Por quê? Por conta de falta de propostas, ausências de propostas pedagógicas. Ou seja, qual o objetivo da educação infantil? Onde eu quero chegar com crianças de determinada idade, né? Então, elas colocam que mesmo essas atividades, sendo simples, elas vão procurar garantir aí processos também de criação, né? Ou seja, a busca criativa, né, por diferentes materiais. Então, para que isso, né, seja é, organizado, com um objetivo intencional, né, na educação, cabe o quê? Cabe aos adultos, né, junto com seus pares. Então, quando a gente pensa em adultos junto com seus pares, seria a escola com seus pares, as crianças também, né, faz parte ali dos seus pares. Então, a gente precisa o quê? Criar espaço no cotidiano de creches e pré-escolas em que as manifestações infantis estejam presentes, né? E sejam compreendidas de forma completa. Então, as autoras elas usam a palavra aí inteireza, tá? Não se deixando conduzir apenas pela linguagem verbal ou escrita, desconsiderando demais formas aí de expressão. É porque imagine vocês, a criança, né, pequena, ela ainda não fala. A criança pequena ainda não escreve. E aí, como que vai ser, né? Essa manifestação aí de linguagem na educação infantil. Então, tem que ser através de outras atividades, né? Então, esse termo aí, linguagem, né, as autoras colocam que está muito ligado à questão da linguagem verbal e escrita. E muitas vezes, né, essa expressão de linguagem verbal e escrita, ela acaba tendo um peso tão grande que chega a inibir a curiosidade, né, das crianças por conhecer, né, outras é, manifestações expressivas, sobretudo aqueles que têm pouca idade, ou seja, as crianças, né? Então, como que a gente vai fazer com as crianças se não usarmos de outras estratégias, de outras ferramentas para que eles se expressem verbalmente? Então, explorar e conhecer linguagens utilizadas pelas crianças, bem como aquelas usadas pelos adultos, significa o quê? Estar junto com elas, né? E perceber suas características de acordo com gênero, classe social, etnia, faixa etária, né? Então, não adianta, por exemplo, você dar uma atividade para uma determinada criança se a faixa etária dela não vai corresponder, tá? Então, o trabalho que considere as diferentes linguagens das crianças implica, além de elaborar para elas e com elas, ricos ambientes, né? Contendo materiais diversos, né? Que pode ser os brinquedos, principalmente os heurísticos, que se garanta também a aproximação da arte em suas formas. Além dos brinquedos, ela pode se expressar através do quê? Teatro, cinema, dança, exposição, literatura, música, né? Além de todo o contexto aí escolar. Então, as autoras, né, as organizadoras do livro, elas vão colocar aí um diálogo voltado para as múltiplas linguagens na educação infantil, o qual foi considerado através das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, né? Então, nesse próprio documento,
nós temos lá que há necessidade, né, de promover experiências expressivas de meninos e meninas, né, no que tange a questão da interação com a música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro e poesia. Então, de acordo com as diretrizes lá de 2009, as propostas de educação infantil devem respeitar os princípios estéticos, né, voltando-se para diferentes manifestações artísticas e culturais, que considerem a diversidade cultural, religiosa, étnica, econômica e social do país. E aí, na educação infantil, né, conforme as diretrizes, a gente vai trabalhar também muito a ludicidade. Então, essa dimensão lúdica, né, ludicidade, e a dimensão estética são condições fundamentais para a formação humana. Então, o lúdico, o estético, o bonito, né, o organizado, enfim, a expressão de sentimentos, invenções, imaginação, né, o desenvolvimento da sensibilidade, capacidade de sentir, procurar, exteriorizar sensações, o que por vezes são roubados, né? Então, aqui é um alerta. Já tem dentro dos documentos e muitas vezes não acontece no espaço da educação infantil. Então, é muito importante que as crianças tenham, né, oportunidade, né, das diferentes formas aí de linguagens, poder debater, expor suas ideias, argumentar, criticar, relacionar-se com os outros, né? E com isso conhecer formas antigas e inventar novos modos de representar o mundo. Então, para se falar em tudo isso, a gente tem que pensar também nas práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular na educação infantil, né? Ou seja, na primeira infância, que deve reconhecer a imersão das crianças em diferentes linguagens e favorecer o domínio que elas usam a palavra aí do documento paulatino, né? Ou seja, ao longo, né, do processo, de vários gêneros e formas de expressão, bem como vivências com outras crianças e grupos culturais. Então, quando a criança, né, ela pertence a um determinado espaço, que seja creche ou pré, né, do bairro, cidade ou país, relaciona-se à identidade cultural, que por muitas vezes vai se remeter à questão do quê? Dos aspectos das identidades coletivas, né, construídas ali ao longo do tempo. Então, a gente tem que considerar que as creches e a pré-escola, né, elas são lugares com valor cultural e artísticos e de diferentes grupos sociais, tá? Organizado de maneira o quê? Com materiais com os quais as crianças brincam e criam desenhos, esculturas. E aí as autoras vão trazer alguns questionamentos aqui para que possamos refletir. O primeiro é o seguinte: olhar a garganta aqui, gente, senão é importante se propor a conhecer as crianças com as quais se lida diariamente em nossa profissional, afinal, quem são elas? Então, a partir do momento, né, que eu conheço essas crianças, que eu tenho um olhar, né? Lembra que eu já falei em outras aulas a questão da observação. Então, a partir daí do conhecer, né, dessas crianças, eu vou pensar então na minha prática pedagógica, pautada também nos documentos aí oficiais, né? É certo que professores criam constantemente junto às crianças na dinâmica diária da profissão docente, aprendendo com elas, com a comunidade e em vários processos de formação, pelos quais passa e de acordo com as particularidades culturais de cada região. Então, as organizadoras aí do livro, elas trazem algumas dicas, né, de criação de materiais que pode ser utilizado por todos.
E também ela vai falar a respeito do desenhar e pintar, a importância, né, do desenhar e pintar. Esse desenhar e pintar, ele vai o quê? Ele vai nos representar as múltiplas expressões, né, de linguagem através do desenho e da pintura. E algumas atividades que também se relacionam com desenhos e com outras linguagens. Então, ela traz lá exemplos, né? Fazer tear manual, gravuras e Bumba Meu Boi, a questão cultural, né? Fotografia e cinema, poesia e literatura. Então, observem só quantas coisas aí a gente tem importantes, né, que precisam ser trabalhadas na educação infantil aí. E aí, quanto aos gêneros literários, né, e a chamada literatura infantil, temos que garantir que as histórias sejam contadas às crianças, fazendo-se presentes em suas vidas. Então, além da contação de histórias, as autoras trazem também as possibilidades de poesias, de músicas, de sons, de barulhos, né? E também a importância de criar espaço dentro da instituição para que as crianças possam, então, expor os trabalhos, né? Então, ó, exposições infantis, o teatro, a dança, né? Dança em movimento. Então, tudo isso pode ser desenvolvido no espaço da educação infantil. Então, concluindo esse capítulo 2, né, sobre a questão das diferentes linguagens aí, as organizadoras consideram que os meninos e meninas podem expressar-se a partir do repertório que é próprio do seu corpo. Então, a questão do movimento, né? Questão do espontâneo. Então, ó, já que ele é também social e histórico de suas vivências. Então, cada um ali vai trazer a sua experiência, né? De forma, de modo a criar coreografias. Então, eu trouxe uma imagem aqui, essa imagem não é do livro, não, tá? Só para fazer essa relação com o pensamento das organizadoras aí, das autoras. Então, ao criar coreografias próprias, né? Referentes aos grupos de amigos ou referente às suas experiências particulares, né? Expressões de danças que possam contribuir para a percepção, recepção e construção da cultura brasileira. Lembrando que a criança é sujeito de direitos, né, com suas especificidades, ok? Então, por enquanto é isso, gente, e até a próxima aula.